Amigos que gostam de conversar em tempos interessantes, incertos, implacáveis. Com o futuro suspenso e o passado cada dia mais distante, estamos aqui estacionados na condição humana, na tentativa de fazer uma nova vida funcionar. Cada dia é um passeio na neblina, e os elefantes estão soltos. Não usamos nomes, porque somos nós e somos ninguém. O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. Desses momentos iniciáticos, desses movimentos iniciáticos, é que a gente tem certeza do lado de cá que a gente vai morrer e o mundo vai acabar e que nada é possível, que é uma tragédia, e a sensação visceral mesmo é de que não tem nada do outro lado. É o Armageddon, é o fim de tudo. Isso. E o que acontece? O processo não é do jeito que a gente imagina nunca. As coisas acontecem de formas muito surpreendentes, para bem e para mal, mágicas totalmente. E depois, a iniciação é você ver que você sai do outro lado como se fosse uma corredeira daquelas incríveis, e você sai sem quebrar o pescoço, e você acaba boiando, e você diz, realmente, né, eu não estou no controle de nada, mas as coisas estão indo para algum lugar. E essa iniciação, ela é muito importante por quê? Porque quando você passa por ela, você começa a ter uma experiência muito concreta de uma presença com você, que é aquilo que eu estava te dizendo, que é aquela consciência do mapa, né? É mais ou menos assim, você está sendo levado pelo rio e tem uma consciência dentro de você que conhece o traçado do rio. Você não conhece, mas aquela consciência sabe, vai ter uma curva para cá, vai ter uma curva para lá, você não vai saber os detalhes, mas tem algo que está te levando e que sabe para onde você está indo. Essa sensação você só tem depois que pelo menos uma vez, e de preferência mais de uma vez, você passou por esse portal. Esse portal que te faz ter certeza de que não, agora morreu, agora tudo acabou, não existe um outro lado, mas sempre existe. E eu fico me perguntando até se quando a gente morrer não vai ser exatamente isso, sabe? Agora foi, etc. E a gente diz, criança. Caramba! Né? Por que tanto... Né? Mas é muito, muito maluco, né? Mas pois é, porque a gente está sempre conversando dessas coisas, sobre qual é o processo de sair da zona de conforto, como é que a gente desapega, como é que a gente transcende o ego, como é que a gente se aproxima de uma consciência mais iluminada, ou pelo menos de uma inserção no mundo mais livre. Mas, no fundo, o único jeito de você chegar lá é esse jeito visceral. Ou seja, a gente está descrevendo, muitas vezes na conversa, a desmontagem, o desmoronamento do castelo. Mas a gente precisa lembrar que todas as vezes, quando isso acontecer, a gente vai estar dentro do castelo, porque a realidade é imersiva. Né? Como eu já disse alguma vez em algum lugar, a realidade é imersiva, não existe vida do lado de fora. Você está sempre do lado de dentro. A vida toda se passa dentro da sua cabeça. Exato. E a gente o eu sempre me lembro dessa história que virou clichê, mas é muito bom o texto do nosso amigo David Foster Wallace, né? O que é água. Porque é isso, né? No fim... Você sabe que isso, no fundo, é um pouco do que eu, recentemente, relendo o nosso Siddhartha, né? Do Hermann Hesse. Não sei se você já leu. Eu li, mas eu preciso reler. Eu tô para reler. Vale a pena reler, vale a pena reler, porque eu estava até discutindo isso com o Bi, que é muito mais fácil entendê-lo depois que você relê o livro. Mas eu acho que tem um pouco dessa história, né? Toda essa questão do Siddhartha, não sei se você lembra um pouco, mas ele, a peregrinação dele lembro. Junto com o Govinda, buscando passar pelas experiências primeiro de desapego absoluto com os samanas, depois ele vai experimentar, aí ele conhece o Buda, né? E ele entende que o Buda, a história do Buda não pode se tornar para ele uma doutrina, não é da doutrina do Buda que ele vai aprender, porque ele entende que aquilo é a experiência do Buda e serve para o Buda.
E ele tem que encontrar qual é a experiência dele, né? Só nesse momento, quando a gente chega nesse momento do livro, a gente não faz uma pausa e diz, para, agora vou ter que, né? Vou ter que É um remontar. dos grandes momentos da história da literatura. Porque ele fala, ó Augusto, né? Ele chama o Buda de ó Augusto. Permita-me mostrar uma possível lacuna na sua doutrina, né? O Buda diz, claro, por favor, compartilhe. Ele diz justamente isso. Eu sinto que a iluminação do Buda vem justamente da somatória de todas as suas experiências pessoais. E isso serviram sim ao Buda e para ele sim justifica a história da sua iluminação. Mas a iluminação do Buda pertence ao Buda. E a de Siddhartha vai ter que ser vivida pelas experiências do Siddhartha. Doutrina alguma me salvará. E ele segue para viver o oposto, né, de tudo que ele tinha vivido. E vai viver a Kamala, que é o primeiro estágio, que é a dona de A cortesã. A cortesã. E que é a primeira a apresentar para ele o mundo da matéria, né? E ele começa ali muito separado do mundo da matéria, com uma capacidade muito sábia de enxergar o jogo da matéria, né? E não de forma nenhuma, ele sucumbe. Ele realmente não vê resultado, ele não está focando em resultado, então ele transita muito bem no jogo da matéria. Mas na medida que ele vai ficando mais tempo ali, ele é sucumbido também por esse jogo, né? Ele esquece... Você fez uma analogia boa hoje, né, da ilha de Circe, né? Ele esquece que ele está em Circe e aí ele tem que realmente morrer dentro daquele formato. E é no momento que ele está até quase que pensando em se suicidar, né? Que ele tem esse despertar e fala, não, também não é isso aqui, ele volta... Bom, enfim, aí eu tenho o livro inteiro para contar. Mas eu acho que muito das resistências, né? Quando a gente apresenta aqui doutrinas que a gente fica tão contente em compartilhar com o Bi, o mini Siddhartha vem dizendo não. Michael Singer pertence à experiência dele. É isso. O manual e tem o novo Michael Singer. Não, mas o manual é esse mesmo. E era, no fundo, aquilo que eu estava dizendo logo antes. Ou seja, toda essa psicologia, tudo que a gente estuda, é tudo verdade. Mas é como se fosse a planta da casa. Né? É a arquitetura. Agora, você tem que morar dentro da casa e você tem que ver a casa derrubar. Nada pode tirar a tua experiência única. Então, quando você para pensar, não sei se... Tem um negócio que eu não sei se ainda existe, mas provavelmente sim, aquelas dicas que as pessoas gostam. Tem um site que se chama Conscious TV, conscious.tv. E lá, o que você encontra? Você encontra literalmente dezenas de narrativas de pessoas comuns que tiveram uma experiência de iluminação. Tá? E aí você vê, primeiro, a fenomenologia, palavra muito técnica, né? De como o processo acontece. Esse é um ponto importante. Segundo, como ele pode, inclusive, acontecer espontaneamente. Normalmente acontece espontaneamente, a pessoa não diz, estou quase iluminando. Não é quase, nada como... Fui. Não é um orgasmo, não é nada parecido com isso. Você está ali, simplesmente numa fila de banco e quando você menos espera, aconteceu. Mas outra coisa interessante é que depois que você lê 2, 3 relatos, você não tem mais o menor interesse de ler os outros. Porque fica muito claro que tem um componente universal que no fundo é sempre igual e que, por outro lado, as diferenças todas, que toda história é diferente, também só dizem respeito àquela pessoa. Então você depois... não se traça um mapa daquelas experiências. E você depois que você vê 3 ou 4 vezes, a única coisa que fica para você é, bom, se tivesse que acontecer comigo, como é que será que seria? Eu acho que, mas você sabe que tem uma coisa que ele fala também, eu acho bem interessante, esse lugar de, se você estiver atento, todas essas lições que você está buscando em doutrinas estão na sua vida sem você precisar de mestre nenhum para te ensinar. Ou seja, a tua vida é teu mestre. Né? E eu acho que tudo que a gente fala aqui, no fundo, embora a gente discuta doutrinas e caminhos possíveis para chegar em lugares mais elevados de consciência, tem um lugar também de se colocar num ponto de estar atento a essas coisas. Né? Sim. Porque é muito fácil, claro, você deixar a vida correr e momentaneamente buscar uma outra doutrina que vai te dar a sensação de que você está evoluindo para algum caminho. Né? Então, e eu acho que esse ponto, pensando naquela história que eu contei para vocês um pouco antes aqui,
de você também ter um trabalho antes de acreditar que existe essa doutrina, né? Que isso é um jeito de estar no mundo. O que eu tô querendo dizer? Não apenas você se dá o tempo de conseguir perceber os padrões e ver tudo isso, mas também de você levar uma vida em que você acredite que existe essa mágica no dia a dia, porque eu acho que esse é o ponto principal. O tal do leap of faith, né? Mas eu acho que ele é... Você fala muito da caça ao tesouro, e eu acho que ele é mais simples do que o leap of faith. Ele é mais assim, putz, eu vou conseguir ver mágica na minha vida todos os dias, em todos os momentos, e não a vida que a gente acaba vivendo árida e do dia a dia, da correria. Então, porque eu acho que uma coisa predispõe a outra, senão você não consegue se ouvir de fato se você não estiver vivendo de uma forma em que você acredita nisso, sabe? Eu estava voltando outro dia lá nos estoicos, né? E eu acho que se a gente voltar naquele modus operandi, a forma de melhor viver do Epíteto, né? Epíteto. Uhum. É um manualzinho que tem pouquíssima espiritualidade, ao mesmo tempo é cercado dela, né? Porque se você realmente for pelo caminho de se dar conta das coisas que você tem controle, que basicamente são as suas reações às coisas que acontecem à sua volta, o resto é tirar a mão do volante. Exato. Ou seja, tirar o seu plano para que possa vir o plano do universo. Né? Eu queria fazer só um adendo relevante, porque veja o Snow, a familiaridade com o seu novo microfone, a fluidez, a soltura. Mas posso falar a uma posição, coisa pra vocês? eu me sinto aqui o Erasmo de um Roberto Carlos. É verdade. Você Ele estava percebe? precisando disso o tempo todo. O tempo todo. Eu vou explicar para vocês, Ele- porque a gente agora tem um maravilhoso estúdio aqui todo mundo já percebeu, no alto do eu Himalaia. A gente tem um estúdio e eles estão fazendo troço. E eu tava aqui, engraçado que você tava fazendo essa reflexão e eu tava fazendo uma outra reflexão, que é: Prossiga. o que a sua montagem de microfone fala de você? Por exemplo, tem a pessoa que põe o microfone para cima, com o microfone pendurado, a pessoa que fica com o microfone... Você posicionou seu microfone no mesmo, com o mesmo ângulo dos microfones de novela. O que reflete um pouco da sua vontade de sempre viver a vida como uma grande Olha novela. só. Veja só. Sim, gostei, vamos lá. Agora, e o Bi, como ele posicionou o Eu microfone? estava de um jeito, eu mudei recentemente. O Bi já como fez você notou. 4 mudanças adaptativas. Porque eu notei que eu estava feliz com o microfone, mas eu estava de lado. E eu não então. consegui olhar para você. Então eu adaptei isso. Eu acho que o Bi, ele se posicionou de uma forma mais direta, que deixa ele com uma agilidade para ver as... Mas ele está com o controle na mão dos nossos microfones. Exato. Então, ele controla nossas narrativas. Controla, eu aqui. posso tirar o teu volume assim. Exato. 2 segundos. Ele controla tudo aqui. Mas eu acho que, assim, ele se colocou de uma forma mais direta e em que o microfone é a base de tudo. E você demorou, pôs pra cá, pôs pra lá, mas no fim você trouxe ele juntinho de você, Ele né? está junto ao meu peito. Ele tá junto ao seu coração. Tá Deve junto estar dando ao pra minha- ouvir. Tá. Ele fez Eu estilo quero os bossa meus nova. batimentos como parte dessa narrativa. Ele tá dando pra ouvir. Não é? Você fez como um cara de novela, eu fiz como um radialista e ele fez como um cantor de bossa nova. Então. E o barquinho vai... Caramba. Ó, Agora vamos parar de... temos aqui um brincadeira. tema interessante, hein? Deparei com este livro, A Espécie Humana, uma história de esperança. Alguma coisa assim seria a tradução. E um autor chamado Rutger Bregman. Será que existe em português esse livro? Depois a gente consulta e vê se existe. Mas ele me pescou. Na verdade, eu estava andando por algum desses aeroportos aí e achei, em inglês chama Humankind, A Hopeful Story. E ele, na verdade, ele traz um tema que é muito pertinente para essa semana que a gente vai viver agora, né? E ele diz o seguinte: será que o ser humano é essencialmente bom ou mal? Ou seja, quando colocado no seu lugar mais extremo, como ele reage? Ele reage de uma maneira a enxergar o outro, ou ele enxerga sempre a si mesmo em primeiro lugar?
E logo no primeiro ensaio que ele faz aqui, justamente a primeira pesquisa que ele faz, e aí vem toda a psicologia do Bee para analisar as ramificações e desdobramentos, ele diz o seguinte: imagine que existem dois mundos. O mundo A, cai um avião, você enxerga nessa queda vários sobreviventes, e alguns deles estão piores do que outros, e você tem gestos heróicos de salvação, de assistência, de você colocar o outro em primeiro lugar, de tirar o teu... de colocar a máscara no outro antes de você, enfim, aquela coisa toda que caracteriza um altruísmo grande e um grupo trabalhando em prol do grupo. E o B cai o mesmo avião e tem um monte de sobreviventes e todo mundo tenta sair ao mesmo tempo, um salve-se quem puder, e esquece quem tá para trás, pisa na cabeça de um, tipo... como é que chama? Aquelas liquidações das pernambucanas. Né? O gerente enlouqueceu. Exato. E qual dos mundos você acha que você vive? Pergunto a você, Snow. Eu acho que o ser humano é inerentemente bom. A minha teoria é: de 100 pessoas, 80 estão na curva de ser ok, tá todo mundo indo ali um pouco, são muito manipuladas pelo medo corrente, mas são pessoas que querem fazer o bem. Acho que você tem 10 pessoas que são muito, assim, que querem, que tem um nível de visão e que são talvez mais dadas a fazer o bem. E depois eu acho que deve ter umas 3, 4 ali que pode ser as pessoas que estão num nível de sombra tão grande que realmente estejam passando mal para frente. Mas você predominantemente acha que a gente vive num mundo A. Que é o mundo que as pessoas... Sim, as pessoas são predominantemente boas. Sim. Bi? Eu, sem querer fugir da resposta, o meu lado filósofo aqui fica imediatamente querendo separar as coisas em termos de atos e intenções, né? Eu acho que em termos de atos, tudo depende do nível de consciência que você tem, tá? Então, os níveis de consciência variam muito. O que eu concordo é, como disse um filósofo muito tempo atrás, todos os seres tendem a fazer aquilo que lhes parece o próprio bem. Então, o problema é o nível de consciência que você tem, o que é bem no teu nível de consciência, tá? E aí varia muito, e você fazer o bem mesmo é extremamente complexo, normalmente demanda um nível de consciência que a maior parte das pessoas não tem. Mas vamos tentar... Então você acha que se você tivesse que escolher entre A e B, você estaria mais pro B? Eu acho interessante porque quando se faz essa pesquisa, pelo menos o livro reflete que a maioria das pessoas acredita estar no B. Mas a verdade é que a gente está, baseado na pesquisa que ele faz, de todos os eventos que caracterizam essa casa, essa impressão de que a gente... De vários dos eventos específicos que foram conotados como os eventos B. Quando ele entra a fundo nesses eventos, a verdade é que não. Que o que predominou realmente foi o lado bom das pessoas. Que legal. E por isso que chama-se uma história de esperança. Mas é um livro imenso e ele passa por vários caminhos muito interessantes, a começar, inclusive, do bombardeio de Londres, que ele diz que o bombardeio de Londres ele existiu por conta da interpretação que o Hitler teve do livro do Le Bon de Teoria das Massas. Olha só, não onde ele acreditava o seguinte, o Le Bon dizia o seguinte: se você levar o elemento, qualquer indivíduo no seu lugar mais extremo, aquela sociedade tende a entrar em ruptura absoluta. Então, se você seguir bombardeando, você vai, com poucos dias, eles vão se autofagocitar e destruir aquele negócio todo. E a verdade é que se atribuiu há muito tempo a resiliência do ataque do bombardeio de Londres ao mindset do londrino, né? E depois mostra-se que quando o Churchill fez a mesma coisa em Berlim, e na verdade em Dresden, em Berlim, na Alemanha, buscando um resultado parecido, mesmo tendo os dados do bombardeio de Londres,
o resultado foi o mesmo. A única coisa que ele conseguiu foi unir mais os alemães e resistirem por mais tempo. Então, na verdade, isso ele usa como um dos exemplos, mas eu acho que é muito interessante ver a forma como ele tem uma teoria que aí eu acho que vale a pena a gente verificar. Ele diz o seguinte: quem te passa a notícia já te passa com esse viés, para que você acredite estar vivendo num planeta B. Então, quando você está assistindo o Datena, quando você está assistindo um report de uma guerra, uma CNN, etc., você está vendo o lado B do mundo. E o que está passando por baixo disso tudo é uma rede de solidariedade que te leva muito mais próxima do A. Né? Eu estou falando isso porque a gente vai chegar agora num domingo que vem, né? Onde nós vamos ter basicamente um estádio dividido entre Palmeiras e Corinthians, aí quase que metade. Né? E os dois públicos vão estar assistindo o mesmo jogo. Isso. Ou seja, a realidade é a mesma para os dois e, de certa forma, a narrativa do resultado vai ser controlada por quem divulga o resultado. Né? Ou seja, a interpretação dos resultados. Porque, no final das contas, será que as nossas diferenças são tão grandes assim? Pergunto eu, Bi. Olha, mas você tocou num ponto que eu vou ter que me conter aqui, porque tem um monte de coisas e conversas e reflexões em cima desses temas. E o quanto que, para mim, eles todos se encaixam com aquilo que nós já estávamos falando, curiosamente, 15 minutos atrás. Por quê? Porque, do jeito que esse autor descreve, o que ele está contando? Ele está contando que quando a gente concretamente está imerso na mesma situação, a gente tende a solidariedade. Por quê? Porque a gente tende a identificação diante do problema. Pegando aquela metáfora que a gente estava usando, estamos nós juntos no mesmo castelo que está desmoronando. Então, é muito mais natural nesse cenário que a gente se una. O que eu acho que é um grande problema que nós estamos vivendo hoje, eu acho que as nossas tecnologias mudaram a situação humana. Hoje em dia, a maior parte das coisas com as quais você tem contato, na verdade você não está imerso. Então não é só que a gente tem a possibilidade de conhecimento à distância, não é só que a gente tem a possibilidade de ter acesso a informações de todos os lugares do mundo. Na verdade, a maior parte do nosso dia a gente passa assim. A gente passa fora do lugar onde a gente está. Nós temos vivido uma vida nos últimos tempos, e aí eu estou falando dos últimos 15 anos mesmo, nós temos vivido uma vida fora do nosso lugar real. E eu acho, né, eu tenho dito isso nos últimos 10 dias, tá? Então, aqui vai em primeira mão. Eu estou trabalhando na hipótese das redes sociais terem destruído a possibilidade da democracia. E eu vou dizer por quê. Já que eu estou nesse embalo, claro que eu tenho que dizer. Porque a democracia depende de um debate real, uma conversa real. E como é que funciona uma conversa real? Eu converso com você e eu falo alguma coisa que para você é difícil de digerir ou você não concorda. Bom, o debate acabou. A gente vai ter um tempo e vai ter um outro momento no futuro que a gente pode conversar ou debater de novo ou não. Agora, o que acontece com as redes sociais? Não é mais assim. O debate nunca para, a conversa nunca para. Toda vez que você entra lá, está lá a última coisa que foi dita e ela continua. Você já experimentou estar divergindo de uma pessoa e dizer, a gente não vai parar de conversar? O que acontece? As coisas vão se polarizando, vão se exacerbando e não é mais um debate. Vira um cenário muito parecido com aquilo que aconteceu no Oriente Médio, em que, na verdade, o teu avô xingou o meu avô e a gente continua morando com uma parede de distância. Então, o que me parece? Me parece que a nossa tecnologia fez com que a gente, sem estar presente, sem estar de corpo presente, vivendo as mesmas coisas, a gente entra num debate, numa outra realidade paralela, onde não custa nada você ser agressivo com o outro e onde não tem fim. Então, o que eu sinto é que nessa outra realidade o ser humano é o tipo B. Quando ele está na realidade imersiva e está todo mundo realmente vivendo a mesma situação, aí ele pode ser o tipo A.
Mas você não acha que porque ele deixa de pensar sozinho, né? Ele passa a ser pensado. Mas Uma das teorias desse Bregman é justamente que ele chama de elites, né? Mas as elites que controlam, de certa forma, a informação têm essa visão de mundo. Tem uma visão B. Tem uma visão B. E como tem uma visão B, você acaba enxergando... Ele dá muito exemplo daquele livro Lord of the Flies, né? O Homem do... Sim, do William Golding. Que é uma história de 6 náufragos, se não me engano, né? Jovens britânicos que vão parar numa ilha e acaba terminando da pior forma possível, porque eles viram pequenos animais e 3 morrem, 3 sobrevivem, enfim. Mas quando você vai experimentar, investigar a vida do autor, você vai vendo que eram características dele aquilo. Né? Não tinha nada a ver com nenhum estudo de massa que ele tenha feito. Na verdade, aquilo era um reflexo só de quem ele era e como ele enxergava a vida. Ele era extremamente deprimido, ele é cético em relação ao ser humano e tudo mais. E ele busca uma história parecida que teria acontecido na Austrália em mais ou menos 1970, 77, se não me engano. E ele vai a fundo, é uma história com o mesmo número de sobreviventes, né? E teve o processo foi completamente diferente. Porque, de certa forma, o moto dessas redes sociais, dentro dessa ideia do sensacionalismo, ele conseguiu aderência pela polarização. Né? Então, a ideia é sempre reforçar esse caminho. Mas eu te digo além. Eu acho que a distância é um fator muito importante. Eu acho que você se relacionar basicamente à distância com pessoas que você não está vendo, não está olhando no olho, não está sentindo o cheiro, ela não pode te atingir. Tudo isso distorce os nossos instintos. É fato. Deixa eu dar um exemplo completamente diferente. Eu estava lendo hoje de manhã, por acaso, um artigo interessante sobre um rapaz que ele era o típico europeu jovem com problemas que fica andando sozinho pelo Himalaia em busca de iluminação. Esse cara é um cara que existiu e ele era um americano e ele andava com muito poucas coisas, morava em cavernas. Sabe um cara que se preocupa em ficar sobrevivendo? Um samana, praticamente. Quase. Mas assim, isso acontecendo há poucos anos atrás, e ele andando e tal, e a história era que a última vez que se teve notícia dele, ele ia para tentar atingir um lago muito ermo lá nos Himalaias, que tinha um certo mito a respeito. Foi a última vez que se teve notícia dele. Por quê? Porque ele era um blogueiro. Então ele fazia essas coisas e ele era muito solitário, mas ele ficava escrevendo e postando para o público dele. Tá? E dá para perceber que o que aconteceu? Mesmo ele não conhecendo nenhuma daquelas pessoas, porque ele era uma pessoa tão diferente, tão problemática. Lembra um dos ídolos dele era aquele carinha que... O Alexander Supertramp do Into the Wild, deve ser? Exatamente. Aquele que foi pro Alasca e morreu no ônibus. Então, ele era uma pessoa como essa. Então, ele, na verdade, ele tinha muita dificuldade na vida real de estar em alguma vida e estar com alguém. Mas ele virou esse personagem que interagia com as pessoas à distância. E as pessoas à distância, sem ser por mal, cobravam dele ou esperavam dele cada vez mais esse comportamento. E ele foi ficando cada vez mais a caricatura de si mesmo, até que morreu em alguma montanha gelada. De novo, igual, a mesma história, né? Mesma história. Mas eu queria pegar esse ponto, da distância, porque eu acho que a partir do momento que você distancia, você facilita ter conversas mais tensas, você no sentido pode xingar o outro sem acontecer nada com você, né? Ao mesmo tempo você não pega a reação ao que você falou, né? Então vira os xingamentos, viram tudo, mas eu acho que para mim o cerne da questão é que daí os medos e as sombras são manipuláveis de uma forma infinitamente mais fácil e acaba que a gente vê isso todos os dias, já virou até um clichê, né? Isso nas redes sociais, enfim, o dilema das redes, né? Tá se falando muito disso, dos melhores cérebros do mundo, cuidando para que a gente fique tenso o tempo inteiro, mas a questão é que eu acho que nesse estádio que a gente está vendo na semana que vem, 50% tá com medo, o outro 50% tá com medo e é absolutamente sobre medos e sombras. E assim, não tem ninguém falando vai ficar tudo bem. Não tem essa versão. Não tem essa versão. E daí você fala, que ponto que chegamos, né? Pois é.
Eu acho isso muito... esse ponto que a gente chegou dessa manipulação do medo, que eu acho que é o seu argumento que você começou, eu falo, putz, realmente, não sei se a gente tem muito saída, não. Eu acho que todo lugar que, pelo menos nesse livro que o autor tenta trazer alguma esperança, será que se a gente em algum momento não se dá conta que a gente está contribuindo com profecias autorrealizáveis o tempo todo, né? Então, na medida que a gente realmente não dá um passo para trás e tenta enxergar por além do óbvio quem está sentado na tua frente, você passa a fazer parte de um programa maior e você vai sim contribuir para essa profecia que culmina com esse estágio que a gente está enxergando aí agora, e nada diferente disso. Agora, claro, cabe a nós, independente do que acontecer depois disso, refletir muito, né, sobre não o resultado, mas como é que a gente chegou nesse lugar, né? Porque isso se reflete na nossa vida pessoal também. Na medida que você faz parte de um programa macro de profecias autorrealizáveis, no micro você acaba virando também um peão. Exato. E para você sair dessa roda de hamster, você realmente tem que fazer um movimento muito veemente de observar e refletir sobre o que aquele macro está impactando na tua vida no dia a dia. E por mais que eu sou otimista não só com as pessoas em geral, mas eu sou otimista com a história de muitos pontos de vista, o fato é que a gente está vivendo um momento que parece nos dizer o tempo todo, o velho não funciona mais. E isso é em si muito difícil, porque se a gente não pode mais confiar naquilo que era o jeito de funcionar de antigamente, e a gente ainda não tem o menor palpite de como é que seria uma nova possibilidade que pudesse funcionar melhor, isso significa que a experiência de todos nós é de que a gente está diante de um futuro ameaçador. Exato. Tá? Então, é assim, claro que a gente deve ter esperança, mas é natural essa sensação de medo e de insegurança. E essa não é brasileira, né? Nós estamos falando é um contexto mundial. É um contexto mundial, porque realmente as coisas estão indo para um lugar muito diferente, vem aí uma grande transição, e nessa transição muita coisa velha, a gente sabe que não funciona, a gente só não sabe o que pôr no lugar. Não, e isso que eu acho que como você começou essa conversa nessa polarização absoluta, não tem ninguém que o bom senso ele não vale absolutamente nada, né? Assim, uma pessoa que tem a voz do que seria uma pessoa equilibrada no meio de todas as questões, ela não existe mais. E isso eu acho muito interessante, porque daí qualquer pessoa que queira se ancorar em ter um pouco mais paz no externo, realmente isso acabou. Assim, se você olhar para o externo hoje, você é obrigado a fazer uma escolha binária, né? Nem vamos falar de Brasil, vamos falar de mundo, do que está acontecendo, e cada um, né, se conecta por um lado nessa questão, mas de muito medo de você falar assim, assim, não existe uma solução equilibrada. Não, mas você sabe, isso que você falou do equilibrado, do bom senso, se eu fosse ser técnico, eu diria que a questão central é a granularidade da experiência. O que eu quero dizer com isso? Sim, nós estamos falando do fenômeno da distância. Quando você está olhando de longe, aquilo te parece verde. Quando você vai chegando perto, você vê que é muito mais do que verde. Tem várias cores aí e vários tons de verde e muitas nuances e luzes e sombras e tudo mais. E isso é a realidade. Você chegar e dizer assim, é verde, é literalmente uma abstração que não descreve a experiência de perto. Então, por isso, você fala de uma pessoa, você conhece uma pessoa. Como é que é uma pessoa? É assim, você conheceu há 10 minutos, você consegue virar e dizer, Bi, o Go é assim, assim, assim. Agora, depois que você conviveu com o Go, você está tendo uma relação com ele de 10 anos, você não consegue dizer como é que é o Go. Você não sabe nem por onde começar. Por quê? Porque você está vendo de perto. E de perto você só tem nuances, variações e tudo mais. E essa história da granularidade não é só que ela traz o bom senso e o equilíbrio. Ela é a base da saúde.
Tá? Então, existem pesquisas mostrando o seguinte: você quer se resolver melhor? Você quer até nem precisar fazer terapia? Não repita isso. Mas é que não se preocupe, a alternativa dá trabalho. Sim, entendi. Né? Não, assim, sabe qual é o caminho? Transforme-se numa Clarice Lispector de si mesmo. Se você simplesmente se preocupa em expressar com o máximo de nuance e sutileza cada variante daquilo que você está sentindo praticamente todos os dias da sua vida, esse próprio exercício de você entender a diferença entre você estar mal-humorado, exasperado, furioso, frustrado, deprimido. Quando você consegue fazer essas coisas, você vai encontrando caminhos simbólicos que fazem a tua energia fluir e se mover. Agora, todas as pessoas que estão péssimas psicologicamente, normalmente estão funcionando em fórmulas muito básicas de ok, desook, amo, odeio. E nesse lugar não existe saída. Deixa eu perguntar para você, você alguma vez já fez a experiência ou já participou de uma experiência de escrever um diário em terceira pessoa? Sempre, durante um ano, você escrever o diário inteiro em terceira pessoa. Não. Você fez isso? Eu não fiz por um ano, eu fiz por uma semana, vale. Vale. É bem melhor do que a minha experiência. Mas eu achei um negócio interessantíssimo você perceber o conto que é a sua vida, né? O peso que você dá e todos os elementos que vão acontecendo e até a forma como você, de um jeito ou de outro, lidou com as intempéries ou com tudo que aconteceu ali. Quando você lê aquilo desidentificando o autor, né? Chega a ser cômico, chega a ser interessante. Ele perde completamente do peso do processo e te dá uma visão da tua vida completamente diferente. Isso é muito engraçado. Isso eu não fiz, mas eu tive uma experiência que se relaciona com isso, que é interessante. Quando eu tinha 26 anos, eu escrevi, e eu tive que escrever, a propósito, uma autobiografia. E eu escrevi com 16 anos? Com 26. 26. Eu tive que escrever uma autobiografia, assim, mais ou menos umas 10 páginas em inglês, né, de autobiografia. E aquilo foi um trabalho portentoso que eu enfrentei com todos os meus recursos, mais toda a intensidade da minha juventude. E saiu um negócio ali bem forte, bem forte. Foi até engraçado, porque aquilo era parte dos requisitos para eu poder ser aceito no Instituto de Psicanálise, depois que eu fui estudar. E eu fui aceito, mas o engraçado é que quando eu estava lá, eu às vezes via as pessoas da diretoria e tudo mais se acotovelando assim, é aquele cara que escreveu aquilo. E aí depois, tolinho, né, eu fui entender que eu tinha sido visceral, eu tinha descido às profundezas mais escuras e raízes mais intensas da minha alma, e que todo mundo fazia uma coisa completamente papai e mamãe, uma aplicação, uma espécie de LinkedIn assim, bonitinho, um Instagram. Você escreveu um Leviatã ali. Eu escrevi um negócio que as pessoas tinham medo de mim, era como se eu fosse o Jimi Hendrix queimando a guitarra pela primeira vez ali, os caras, quem é esse monstro? Sensacional. Né? Processo autobiográfico é um processo terapêutico muito profundo, né? Muito. Agora, eu fiquei pensando de você fazer trocando o personagem, né? Assim, não, mas você pode. Observando. Eu acho que você pode. Eu não fiz isso nessa semana, mas pretendo fazer doravante. Dá um outro nome ao personagem, né? É o personagem principal. E talvez mudar até quem é o personagem principal da história. Narrar sobre o outro ângulo de um outro personagem. Mas eu vou dizer, olha, vai por um tempo, mas aí é claro que aquilo que eu estou chamando dessa consciência maior que conhece os caminhos do rio, ela que vai acabar assumindo o controle. Eu acho que funciona super bem com uma condição: a ênfase tem que ser naquilo que é a nuance do sentimento. Então, a nuance do sentimento do personagem, se você está escrevendo na terceira pessoa ou na primeira pessoa, é irrelevante, mas você tem que ser um Dostoiévski. Vocês já leram Dostoiévski, né? Então, tem que ser aquilo. Se você está conseguindo fazer as coisas como se você fosse um Raskolnikov, não importa se é Raskolnikov ou se é Fyodor Dostoiévski, dá tudo na mesma.
o importante é que você entra nessa nuance do que a pessoa está sentindo naquela situação, em detalhes. Quando você está nesse lugar, você fica saudável, né? E você transcende. E isso é que é a pena do que está nos acontecendo, né? Não é só que a gente está com problemas com a democracia, não sei mais o quê. Eu sinto que nós estamos vivendo aquilo que o Newton Bonder chama do longo caminho curto. Ele faz uma distinção, né, uma coisa muito cabalística, entre o longo caminho curto e o curto caminho longo. Tá? E essencialmente o que importa nessa história é fácil de entender. É o quanto que as facilidades nos custam caro. Hoje em dia a gente está com tanta facilidade de se expressar, tanta facilidade de trocar com pessoas do mundo inteiro que você nem sequer conhece, que parece que essa comunicação e essa troca está de boa qualidade. E na verdade está de péssima qualidade. A gente está pagando um preço muito, muito, muito alto por causa dessa facilitação toda. No fundo, se a gente tivesse muito mais dificuldade de conexão, como a gente tinha no passado, a gente acabava no caminho curto de se conectar mais profundamente, se conectar de verdade. Eu me lembro, eu sou velho bastante para me lembrar de relacionamentos que eu mantive por carta. Não sei se vocês tiveram essa experiência. Sim. Tá? Agora, é o seguinte, ele não é o relacionamento mais movimentado do mundo, mas a profundidade que você atinge naquilo que se chama um relacionamento epistolar, né? Você vê as trocas de cartas das grandes pessoas. Quando você funciona assim, o nível de profundidade de troca e de intimidade que você atinge é irreal. No fim, você tinha tempo para se observar. E hoje em dia a gente não tem tempo nem para respirar em relação a qualquer relacionamento. Já é muito rápido, tem troca de mensagem e tudo mais. Eu queria pegar essa história que você trouxe do Newton Bonder e junto com o que a gente estava falando antes, para fazer uma provocação. Eu acho que a gente está no verbe de uma mudança do nosso jeito de viver muito profundo. Vocês não acreditam nisso? Que nós não vamos passar mais muito tempo vivendo desse jeito que a gente está vivendo. E não tô querendo ser apocalíptico, não tô querendo dizer assim. Como eu assim? Acho que Explica melhor o que a tua intuição te diz. A minha intuição é que eu acho que esse longo caminho curto que a gente está fazendo não está deixando ninguém feliz, está deixando as pessoas mais tristes, mais doentes, e eu acho que a gente vai ter alguma volta para algum lugar que seja diferente, não sei, não acho que é nada apocalíptico, mas talvez as pessoas resolvam começar a desligar as coisas da tomada, alguma coisa assim. Existe uma geração que está vindo aí que já está percebendo que isso não vai levar a lugar nenhum. Eu queria ouvir vocês sobre isso, mas eu tenho essa... Cara, eu entendo a tua provocação. Eu tenho a impressão de que... Eu não sei se a grande mudança é uma mudança no externo. Talvez eu seja um pouco mais otimista na ideia de que cada vez mais a gente vai ter que escolher dar significado às coisas que a gente está vivendo. E cada vez menos a gente vai entender que vai ter que arrumar alguma coisa no cenário político para ser feliz ou ter paz ou ter alguma coisa que faça sentido quando você acorda de manhã. E eu acho que esse é o grande, talvez a grande mudança de paradigma aí. De você se dar conta de que, voltando ao nosso primeiro episódio, que o mundo sim é uma projeção externa de uma condição interna, que você vai ter que, primeiro, antes de tentar mudar tudo que está à tua volta, entender o que você pode ressignificar dentro de você, a forma como você está enxergando tudo que você está vivendo, seguindo a linha de que a vida pode ser o seu maior mestre se você estiver atento a tudo que você está vivendo. Não sei se faz sentido, não sei se responde sua provocação, mas eu acredito que essa vai ser a grande mudança de paradigma, porque você imaginar que, aí voltando ao nosso... Dizem que essa frase do Einstein, mas não é confirmada, de que você não pode resolver o problema de onde ele foi criado, ou da mesma consciência onde ele foi criado. Não vai ser no externo, onde está se manifestando todas essas diferenças, que a gente vai conseguir arrumar de alguma forma. Imagina você pensar, ter que arrumar o que você está assistindo aí hoje. O que você pode arrumar, talvez, é a lente que você tem
para assistir isso tudo. Mas imaginar que você vai mudar, você precisa mudar alguma coisa que está à tua volta. E se você trouxer isso para as coisas mais próximas de você, mais simples ainda, é por aí que tem que começar. Eu acho que eu concordo com vocês dois. Eu acho, Gol, que o que você disse é a única mudança que é relevante. A única que importa é a que você descreveu. Né? Ou existe essa, ou ela não é uma mudança de verdade. Mas eu concordo total com o que o Snow disse, no sentido de que, independente disso, o não funcionamento das coisas ou o esgotamento de vivências e modelos gera uma mudança que em si não leva à transformação que interessa. Sim. Mas é uma mudança. Eu tenho certeza que no futuro os historiadores vão olhar para a nossa época e dizer: a era das redes sociais, como eles eram malucos, olha o que eles faziam. É porque primeiro tem que vir essa mudança, porque a tentativa de mudar nesse lugar é a continuação de um padrão. Né? Você sempre vai tentar mudar no externo, claro. Mas tem uma coisa que... A gente sempre discutiu isso, né? Eu quero estar mais perto da praia, quero mais estar dentro do mato. É verdade, mas tem uma coisa que eu estava puxando e eu insisto nisso. Sem querer ficar muito intelectual, eu acredito demais naquilo que se chama design ontológico. O que quer dizer isso? As tecnologias que o ser humano cria, elas... Repita. Design ontológico. Design ontológico. Eu tinha entendido Ziontológico. Não. Pensei se era alguma coisa de Matrix com Zion, uma teoria nova desenvolvida. Eu falei, Perdão pela péssima dicção. Design ontológico. Design ontológico. Exatamente. E o que significa isso? Significa que o ser humano, ao conviver com as tecnologias que ele cria, ele muda a sua maneira de funcionar, de verdade. Então, não é que, tudo bem, eu tenho um copo para usar, eu tenho uma cadeira para usar, nós criamos cadeiras e copos. Não, nós somos seres que procuram uma cadeira para sentar, nós somos seres que, quando estão com sede, procuram um copo. E isso num nível muito profundo. Então, o que acontece? Hoje em dia, o ser humano que tem um smartphone radicalmente não é o mesmo ser humano de 20 anos atrás. Ele continua com os mesmos problemas, mas o jeito dele funcionar é outro. E o que eu estou querendo dizer com isso? Esse jeito de funcionar faz com que o caminho que a gente tem que percorrer seja outro. E é nesse sentido que eu acho que a gente está se encaminhando, por causa da tecnologia, para uma experiência humana diferente, que vai ser acelerada e que vai gerar vantagens e desvantagens, como sempre. No fim do dia, é o que você falou, Gol. O que importa é a mudança que você faz dentro. Mas para a maior parte das pessoas do mundo, o que vai estimulá-las a se voltar para dentro nos próximos anos, eu acho que é o constante não funcionar das estruturas que elas conhecem. Você está falando predominantemente do conceito de neuroplasticidade, né? E na medida que, obviamente, vai mudando, vão surgindo as mudanças, o cérebro vai se adaptando às novas realidades, vai criando novas sinapses e assim... Novos hábitos. Para se adequar. Agora, como é que você faz a contramão e isso é um pouco da linha que o Joe Dispenza segue muito, como é que você não permite que o seu cérebro fique sempre à mercê do externo para criar a neuroplasticidade? Mas então... Como é que você para fazer... Espera um pouquinho, deixa eu concorrer um pouco com isso, trabalhando um pouco nas minhas novas sinapses, criando os meus próprios caminhos neurais e saindo desses padrões óbvios de estar tão sempre me sucumbindo ao externo. Então, eu acho fantástica essa conversa e eu até dica concreta. Para aqueles que resolverem, então, voltar para essa história de escrever, tentar ser uma Clarice Lispector de si mesmo, aquilo que eu estava dizendo, eu tenho um acréscimo. Prefira fazer isso com papel e caneta. Tem que ser papel e caneta. Sim. Papel e caneta. Dá para fazer dos outros jeitos, mas é completamente diferente. Eu lembro muito bem da minha experiência que eu comecei a escrever, eu escrevia com papel. Depois eu passei para a máquina de escrever que eu herdei do meu pai, que era uma Olivetti Letra 22. Depois eu passei para uma máquina de escrever maior. Depois eu passei para uma máquina de escrever elétrica. E depois... para um processador de texto. Processador de texto.
E a minha escrita e a minha relação com a escrita foi completamente diferente em cada um dos processos. Até porque tem a história de você, o ideal num processo desse é você não pensar no que você está escrevendo, portanto não corrigir. Não existe correção. Exato. Quando você tem um processador de texto, você vai naturalmente corrigir. Você quer editar. Mas você sabe... E editar a sua vida. Mas é interessante você dizer isso, porque, para mim, a minha experiência foi, eu não diria o avesso, na verdade é a mesma coisa pela outra porta, tá? O que eu vou te dizer é o seguinte, a minha experiência mais forte é que, quando eu comecei a escrever e levar essa história de escrita a sério, e eu escrevia no papel, e sobretudo quando eu comecei a escrever com a máquina de escrever, porque tem um detalhe sobre mim, né? Eu não consigo ler minha própria caligrafia. Né? Claro. Praticamente eu sou um orangotango, então eu não posso dizer que eu fui completamente alfabetizado. Então eu aprendi a datilografar com os 10 dedos, e isso para mim foi uma revolução, porque eu não conseguia ler depois o que eu escrevia. Muito bem. Mas o negócio de ter que botar no papel e ficar no papel fazia com que as palavras dentro da minha cabeça tivessem um peso que, depois que eu fui para o processador de texto, elas nunca mais tiveram. As coisas não eram mais concretas. Elas eram palavras flutuando na época num fósforo verde numa tela, e o resultado é que a importância do escrever foi muito diluída depois que eu comecei a entrar na informática. É interessante, num primeiro momento eu pensei, Brave New World, eu estava tão feliz, porque eu podia apagar, corrigir tudo e não sei mais o quê, mas era aquela história que eu falei, era o curto caminho que na verdade era longo. Mas eu queria até te perguntar uma coisa, porque dentro dessa sua pergunta ou provocação que você fez, e aí eu peço ao Bi que nos esclareça um pouco esses termos técnicos que passaram aqui pela minha esfera esses dias. Tem uma tese de que a gente está vivendo um momento generalizado do que seria uma simpaticotonia. O que seria isso? Que nós estamos todos o tempo todo operando através do nosso sistema simpático. E que não foi preparado para estar, isso não é nenhuma novidade, sendo utilizado 24 horas por dia, 7 dias por semana. E, portanto, como a gente está nesse sistema, tem um momento, tem um limite que o próprio organismo vai impetrar, mas eu fico pensando se como sociedade a gente não vai acabar incorrendo no momento subsequente a esse, que é o tal do vagotonia. Claro. Que é o quê? Basicamente é aquele momento, depois que passa o perigo, mesmo que ele não passe, que é o momento onde você meio que desmancha, né? É aquele momento onde você dorme, hiberna, onde você para de atuar porque você não tem mais força para reagir. Né? E a sensação que eu tenho é que a gente pode estar migrando para um lugar onde a gente está colocando realmente o nosso sistema num limite tão grande que a nossa capacidade de gerar mudanças externas depois vai ser até reduzida. Exato, cara. Porque no fim, a gente está demandando tanto do sistema que o conteúdo do sistema está importando menos do que o estresse do sistema. E aí eu fico pensando assim, se a gente não chega num lugar que essa válvula do medo chega num limite tão grande que, como aconteceu no bombardeio de Londres, as pessoas passam a sair desse medo e não prestar mais atenção nas redes sociais, que seria a sua pergunta, ou qualquer outra coisa que gere medo. Você estava falando do Joe Dispenza, sobre como a gente consegue sair desse lugar, né? E eu estava pensando exatamente isso que você falou, dessa simpaticotonia, que é a gente não... Assim, o que eu falei, a minha provocação é exatamente isso, que as pessoas não estão dando conta de digerir tanta informação. E eu estava pensando no que o Bi falou do papel e de conseguir escrever, da relação dele com as palavras. Hoje em dia você não consegue nem chegar no texto, porque até você abrir o seu telefone, abrir o seu computador para começar a escrever, você já foi impactado com 30 notificações, 30 mensagens disso, daquilo. Eu acho que assim, a nossa atenção está tão dispersa e com tanta coisa para ser digerida que eu acho que a gente não consegue ter mais o sistema. Então, mas aí eu fico pensando, será que a gente não está vivendo a vagotonia da pandemia? Porque a gente ficou tanto tempo num medo tão grande
será que a gente não está agora num lugar tão incapaz de viver, de transitar o nosso sistema parasimpático, né? E a gente está, digo de uma maneira geral, a sociedade acaba aderindo a essas polarizações para ter que pensar menos. Olha, eu acho, Gol, que tem um livro para você ler na sequência, quando você acabar esse, que é um livro de um autor curioso, que ele é um autor de muito sucesso, um filósofo, que é radicado na Alemanha, que escreve em alemão, com o detalhe dele ser coreano. E eu dei uma olhadinha agora porque eu não conseguia lembrar o nome dele. Porque como é um nome que eu não vou saber pronunciar direito, eu nem me preocupei em saber como é que é. O nome dele é Byung-Chul Han. É a Sociedade do Cansaço. Exatamente. E aí eu acho que o que você está descrevendo é muito alinhado com o que ele descreve. E o que eles estão dizendo, e não é só ele, é basicamente que a depressão é a questão do nosso tempo. E por quê? Porque isso que você descreveu é um fenômeno real, na medida em que nós vivemos hoje em dia a última versão do capitalismo, que é o capitalismo da atenção, né? Então, o verdadeiro capital é a atenção das pessoas. E você não tenta pegar a atenção das pessoas de uma forma nobre. Você, na verdade, vai abaixo da cintura tentando pegar a atenção das pessoas. Então, você tenta criar memes o tempo todo, você tenta distorcer, você tenta ser grotesco e você tenta apelar para as emoções mais universais e intensas que possam existir. Aí o que acontece? Você faz isso, você estimula as pessoas do jeito que você falou, até que chega uma hora que elas entram num completo burnout. Isso. E aí, quando elas entram no completo burnout, você tem essa sociedade do cansaço. Eu vou fazer aqui um paralelo que depois o nosso querido Snow pode deletar se ele não achar apropriado. Mas me ocorreu aqui agora que existe um paralelo interessante até entre a economia. Veja bem, a simpaticotonia ela é inflacionária. E a vagotonia ela é deflacionária. Deflacionária, sem sombra de dúvida. Então, queridos ouvintes, fica aqui uma dica. Não acreditem na inflação. O que vem aí é uma grande deflação. Mas eu acho que existe uma deflação dos neurônios. Que os entendidos saibam como aproveitar como essa operar. reflexão. Porque eu também acredito é nisso. Bem isso, cara. Assim, se eu tivesse que apostar num nível agora, eu obviamente tenho nenhuma competência nessa área, mas num sentido amplo, eu tenho absoluta certeza de que o que vem no futuro é a capacidade de você lidar com o contrário do que foram os últimos 100 anos. E os últimos 100, 150 anos foram a fantasia da expansão e do crescimento infinitos. A gente vai viver isso de muitas maneiras, e algumas delas são concretas e inexoráveis, não precisam de um intuitivo como eu falando. Assim, se você pensa no que vai acontecer com a população da China, por exemplo, nos próximos 30 anos, e em vários lugares importantes do mundo que não a China também vai acontecer, nós vamos ter uma experiência nova. Nós vamos ter sociedades desenvolvidas experimentando um encolhimento brutal. E isso vai se traduzir numa mudança de mentalidade das pessoas, necessariamente vai se traduzir numa mudança de narrativa a respeito do que é viver, de como viver. E assim, para mim, eu não tenho a menor dúvida de que daqui a 15 anos, no máximo, qualquer pessoa que não descreve a sua presença no mundo como uma estratégia de economia, de ecologia, de sustentabilidade, não vai ter amigos. Olha, por isso que eu tão enfaticamente discuto com vocês a promoção do nosso Festival Elefantino do ano que vem, onde serão depositadas as sementes das novas amizades. Olha só, que provocação. Ele agora... assim... Aqui do alto do Himalaia. Ele pulou sem paraquedas. Vocês perceberam que mudou um pouco o ângulo do meu microfone. Mas vamos fazer então isso... É um outro gol. Então, já que a gente tá aqui com o microfone aberto... São tantas emoções. Tô até meio confuso aqui. Então, vamos falar um pouco do que poderia ser esse
Festival Elefantino. Vamos discutir isso. Eu acho que a gente fala de muitas... Isso. A gente falou aqui, passou por tantas terapias concretas, possibilidades, né? Diferentes formas de chegar nesses lugares mais inacessíveis da psique humana. E talvez a gente criaremos, né, condições para que a gente possa passar por todas essas práticas dentro de um ambiente relativamente controlado, dentro de muita natureza, o que possivelmente seria até uma sociedade utópica no futuro, ou uma referência, quiçá. Olha só. Como poder prever o que vai sair disso? Não sei. Mas a gente já começa a fazer os primeiros desenhos desse evento para o ano que vem. Olha só. Como vocês sabem, o local já foi definido. Não tô sabendo. E como diz o Campo dos Sonhos... Foi o Michael Singer que decidiu? Não, o Michael Singer, talvez ele seja convidado, dificilmente vai passar. Ele está no veto do Bi, o Bi vai vetar com certeza. Não vou não. O Bi tem direito a 3 vetos. A gente convence o Bina. O Dr. Joe me liga toda hora pedindo vaga nesse... O Dr. Joe não vem. O Bi não vai deixar o Dr. Joe vir. Claro que deixa. Mas enfim, isso aí é um pouco de brincadeira, mas acho que a gente tem vontade de começar a testar essas coisas, né? Eu me lembro que o Lakiani, né, que é do Vishen Lakiani, do Mind Valley, fazia aquele A-Festival, né? Mas onde ele reunia muitas das pessoas que eu acreditava que estavam trazendo novas terapias, novas informações que precisavam ser compartilhadas. Eu acho que a gente fala disso aqui o tempo todo. Não vejo por que a gente não possa fazer isso de uma maneira mais empírica. Podemos. Eu também... Tem algumas questões que pairam no ar aqui. Eu imagino. Imagino que sim. Mas vamos deixar elas... Mas eu não esperava isso de você. Vamos deixar elas pairarem até que elas pousem suavemente. Não, exato. Sobre o algumas questões de identidade. Não, mas os elefantes vão estar ali no meio da manada. Interessante. Sem identidade nenhuma. Até porque seremos mais do mesmo, né? Claro. Exato. Mais amigos falando dos mesmos temas, sem ter nomes. É claro. His name is Robert Paulson. Não, isso vai ser muito bom. Fiquei curioso, enfim. Mas que legal, acho que a gente agora... Quando eu estou aqui, vivendo esse momento lindo. Enfim. Mas eu acho que a gente tem que fazer. Vamos fazer. Vamos fazer mais de um, na verdade, não? Eu acho que a gente tem que fazer. Acho que o ano que vem vai ser um... Mas voltando aqui, então, a ideia é que... Viva a sociedade alternativa. Agora que a gente mudou de clima, eu vi esses dias um negócio na Netflix, um desenho animado de um rapper americano que chama Kid Cudi, que chama Intergalactic. Vocês já viram isso? Não. Eu acho que das coisas mais legais que eu vi na TV nos últimos tempos pra... Netflix, Netflix, totalmente despretensioso, uma historinha de amor bem legal. É uma série ou é um filminho? É um filme que esse rapper americano fez para lançar junto com o disco dele. Então é meio que a música junto com o disco. Mas eu fiquei muito impactado porque é uma das coisas mais legais e conectada com os nossos tempos. Leve, sem muita pretensão, com uma coisa gráfica maravilhosa. E eu falei, putz, para esses tempos tão estranhos que a gente está vivendo, ver algo novo, fresco, com um olhar diferente, eu achei bem legal. Então, Snow, deixa eu te fazer uma provocação no espírito da granularidade que a gente estava falando. Você disse várias coisas muito bacanas que fazem parte dessa história aí. Tenta colocar em palavras aquilo que realmente te surpreendeu a ponto de você dizer isso vai ficar comigo. Vocês já estão acompanhando uma das práticas que serão conduzidas no Retiro Elefantino por Bi. Eu acho que tem um frescor visual de uma capacidade de construir uma narrativa que eu acho muito adequada ao
ao tempo que a gente vive, mas pelo lugar bonito, que eu acho que talvez essa seja a questão que esteja faltando. A gente tem muita coisa legal acontecendo. A tecnologia pode trazer coisas maravilhosas pra gente. No fim, o que eu acho que tá ficando pesado pra todo mundo é que a gente, sim, vive muitas coisas maravilhosas da tecnologia, mas ela acaba, a parte da arte, das emoções, das coisas, acaba ficando pra trás. E daí beleza fica pra trás. A beleza fica pra trás, exato. Daí quando você vê uma animação incrível... E assim, não tem nenhuma profundidade. É uma história de amor divertida que se passa em Nova York. Mas é linda. É linda e sensorialmente legal, porque a música é maravilhosa. A iluminação chama Intergalactic, porque é uma história de amor que eles vão pro universo. E é muito maravilhoso. Mas isso daí eu acho tão marcante, porque... Você sabe, quando você tá apaixonado, a coisa mais irritante é pegar uma pessoa apaixonada e ela tentar te descrever a pessoa por quem ela está apaixonada. Porque nada de relevante vai sair ali. Tá? Não é por causa do cabelo dela, não é por causa dos olhos dela, não é por causa do nariz dela, nem mesmo por causa dos pés dela, não é por causa da voz dela, não é por causa daquilo que ela faz ou não faz. É justamente porque aquela pessoa é única e você conseguiu enxergar o milagre dessa singularidade. Então, quando você está nesse lugar, você está no milagre. Na esfera do milagre, você está na celebração desse mistério que como é que pode ser uma pessoa assim? E aí, nesse lugar, você vê essa história como um milagre e você vira um apóstolo desse milagre. Isso você está apaixonado. Tá? E não tem nada a ver com aquilo que você consegue contar, exceto se você for um grande poeta. Ou como esse autor aí, capaz de fazer essa historinha. Então, porque eu tô muito... Exatamente isso, assim... Como é que a gente se conecta com esses milagres todos que a gente vê, das coisas maravilhosas? Como é que a gente se conecta com as coisas lindas que estão se acontecendo? Então, aí Mas não é a primeira coisa que a gente estava conversando aqui? Exato. Como é que você consegue se colocar num modo de estar atento ao milagre que já é a sua vida, né? Exato. Aí entra o que o Go está falando o tempo todo, que é essa história de mudar por dentro. A mudança mais legal para acontecer por dentro, que possa existir, eu tenho zero dúvida a respeito disso, existe um lugarzinho dentro de você em que você está lúcido, você está maduro e, ao mesmo tempo, você tem a sensação subjetiva de que tudo é completamente miraculoso, como se você fosse um recém-nascido. Esse lugar existe. Quando você está nesse lugar, você é um ser infinito, multidimensional, eterno, e você não tem nenhuma preocupação que mereça esse nome. Tá? Porque você está simplesmente sentindo e fluindo nesse mistério que é existir. Isso. E, francamente, é um completo mistério isso. É a folha no rio, né? E é aquilo que o Siddhartha está descrevendo o tempo todo. E é isso que a gente veio fazer aqui, né? E a gente vive, eu tava pensando nisso, né? Que daí a gente vive a gente sai desse estádio de consciência, né? E a gente vive... Esses microfones são muito...